essas pessoas de direito privado estatais que não prestam serviço público, como regra, respondem subjetivamente por ato comissivo ou omissivo. Mas se vier uma lei especial dizendo, tratando a situação deles de outra maneira, a lei especial é que prevalece. Para fechar as modalidades, vamos lá para a letra C, mais uma vez no slide. Também é subjetiva, tem que demonstrar culpa ou dolo, a responsabilidade pessoal dos agentes públicos. Gente, os funcionários públicos, vem comigo aqui, os funcionários públicos respondem subjetivamente, mediante culpa ou dolo. Então, imagine o seguinte caso. O policial deu aquele tiro de bala perdida, lembra? Ato comissivo, o Estado responde objetivamente. O Estado vai lá e paga uma indenização para a família. Aí o Estado só vai poder acionar esse policial, que é um agente público, a gente está vendo agora a responsabilidade dos agentes públicos, se esse Estado comprovar que aquele policial agiu com culpa ou dolo. Porque a responsabilidade dos agentes públicos, ela é o quê? Subjetiva. Então funciona assim, a vítima aciona o Estado, tá? E o Estado responde objetivamente. E o Estado só pode se ver ressarcido, porque ele gastou um dinheiro com a vítima, né? Só pode se ver ressarcido em relação ao agente público se esse mesmo Estado demonstrar que aquele policial agiu com culpa ou dolo. Imagine que o policial tenha exagerado, sido imprudente, por aí vai, tá? Aí ele vai ser acionado regressivamente. Próximo slide, vamos lá. Item 2. Fechamos as modalidades, vamos para os requisitos. Quais são os requisitos da responsabilidade objetiva do Estado? Já vimos isso, é só para repassar. A responsabilidade objetiva do Estado, hein? Tem que ter uma conduta, e se é objetiva, pouco importa se tem culpa ou dolo. Tem que ter um dano anormal e especial. Gente, se é um dano normal da vida, pegar uma filhinha de meia hora, é um dano normal, né? Então você não vai pedir indenização para o Estado, você pegou aquela filhinha. Tem que ser um dano especial, que atingiu pessoas em especial. Porque se é uma coisa que atinge a todos nós não podemos construir numa área da cidade. Esse é um dano geral, então você não pode pedir indenização, estamos no mesmo barco. Então tem que ser uma conduta, tem que ter um dano anormal e especial, que pega pessoas especificamente. O cara que foi atropelado, que recebeu tiro, tá? E tem que ter um nexo de causalidade entre a conduta e o dano. Tá certo? Conduta, dano, e tem que ter um nexo de causalidade. Por admitir excludentes de responsabilidade, nós temos excludentes aqui na responsabilidade do Estado. Força maior, caso fortuito. Adotou-se a teoria do risco administrativo e não a teoria do risco integral. Tá? Por admitir excludentes, adotou-se a teoria do risco administrativo e não do risco integral. Vem cá aqui um pouquinho. Olha só essa informação. No Brasil, o Estado pode, mesmo na responsabilidade objetiva, se evadir de indenizar. Basta que ele mostre uma excludente de responsabilidade, que foi uma força maior, foi um raio que causou aquilo, que foi um caso fortuito. Tá certo? Por isso, o risco do Estado não é integral. Adotamos a teoria do risco administrativo. Se a teoria fosse risco integral, o Estado responderia sempre. E não é assim que acontece. O Estado só responde se, preenchidos as condutas, danos e nexos, não houve uma excludente de responsabilidade. Porque se houve, o Estado não vai ser responsabilizado. Enfim, adotamos a teoria do risco administrativo. E para fechar, vamos aqui à última tela, ao último slide. Eu queria dizer a vocês que é possível a responsabilidade por atos legislativos e jurisdicionais, mas isso é exceção, tá? Um ato legislativo inconstitucional pode gerar responsabilidade do Estado. Tudo bem? E um ato jurisdicional, vem cá um pouquinho, um ato jurisdicional pode gerar essa responsabilidade em caso de erro judiciário e prisão além do tempo. Erro judiciário e prisão além do tempo. Quem foi vítima de um erro judiciário, e erro judiciário é tão somente aquele verificado de uma ação de revisão criminal, não é qualquer coisinha não,
Erro judiciário é aquele verificado numa ação de revisão criminal. Erro judiciário e prisão além do tempo dá ensejo à responsabilidade do Estado por ato jurisdicional. E também quando o juiz agir com fraude ou dolo. Juiz que agiu com fraude ou dolo dá ensejo também à responsabilidade do Estado. Último tópico, item 4, vamos ver o slide aqui para a gente fechar. Vamos falar da responsabilidade do agente público. Está no mesmo slide, é só voltar um pouquinho. Responsabilidade do agente público. O agente público, já vimos, ele responde subjetivamente. Tem que ter culpa ou dolo. Isso você já viu. Aí vem a letra A. A responsabilidade dele não pode ser direta. Olha, o STF é pacífico hoje. Você não pode acionar o agente público diretamente. Se você foi vítima de um erro médico, de um médico de um hospital público, você não pode acionar o médico. Você tem que acionar quem? O Estado. Aí o Estado é que vai acionar o médico depois para se ver ressarcido. Guarda isso. Não se admite a responsabilidade per saltum. A vítima já entrar com ação contra o agente público. Não pode mais. A vítima entra com ação contra o Estado. Aí o Estado, ele entra com ação de regresso contra o agente público. E aí tem o último tema no slide. Dá uma olhadinha aqui comigo. Denunciação da lide. Olha, a denunciação da lide do Estado em relação ao agente público não é obrigatória. Ou seja, vamos fechar aqui, ó. A vítima acionou o Estado. Só ele que pode ser acionado. E o Estado, ele vai verificar se é o caso ou não de denunciar a lide o seu funcionário. O Estado já pode denunciar da lide o agente público, provando culpa ou dolo dele, ou o Estado pode não denunciar da lide, perder a ação em relação à vítima e depois entrar com ação autônoma para ir atrás do agente público conseguir indenização, né, ali porque o Estado pagou, quer se ver ressarcido. Ok? Então, com isso, a gente fecha a aula de responsabilidade do Estado. Até mais.